Coucou! No vídeo de hoje vou estar respondendo diversas perguntas de seguidores e também falar um pouquinho mais de como vir para a França legalmente. Olá, estou muito feliz de estar com vocês novamente. Eu tenho andado um pouco sumida, vocês sabem que eu estou no meu 8º mês de gestação. Então, estava naquela correria de preparar o quartinho do bebê, de organizar o enxoval. Também organizamos o baby shower, acho que vocês devem estar me acompanhando também no Instagram. E, enfim, né, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E também o meu filho, Cris, vocês sabem que ele machucou a perninha, ele fraturou o fêmur. Então, assim, foi bem complicado, porque eu tive que ficar cuidando dele em casa, tive que achar atividades para ele. Mas ele tá se virando super bem, se adaptou super bem. Criança, assim, impressionante, né? Como eles se adaptam bem às situações da vida. E agora eu consegui tirar finalmente esse tempo para poder responder diversas perguntas, coisa que eu estava muito ansiosa e preocupada, porque eu não gosto de ficar muito tempo sem responder. Eu sei que as pessoas ficam naquela expectativa da resposta. Enfim, e hoje vamos falar um pouquinho de como vir para a França. Eu vou dar algumas ideias, tá? De experiências que eu tenho tido com amigos aqui, de coisas que eu lembro que nós passamos também, para poder ajudar e também sempre complementar os outros vídeos que eu já fiz. Olha só, quando você resolve vir para a França, né? Tipo, tenho muita vontade de vir para a França. Não só para a França, como a Alemanha, Itália, Espanha, são países aqui europeus, né, com uma economia um pouco melhor. Claro que a França e a Alemanha são países mais fortes que outros. Tem Suíça, e que também é um país super forte, mas é um país muito caro. Mas falando da França, que é um país onde eu moro, que eu tenho bastante experiência, uma dica importante que eu dou, o que acontece? Quando às vezes você tem um bom diploma, você tem um bom currículo, e se você não sabe falar francês, vai dificultar muito sua vida aqui para conseguir um trabalho. Porque como você vai passar numa entrevista de emprego se você não consegue se expressar, se você não consegue nem responder as perguntas que aquela pessoa da empresa, né, uma pessoa do RH, um diretor, vai te fazer perguntas e você precisa responder. Não use tradutor no celular, isso não funciona aqui, as pessoas não têm esse hábito, não é o comum de francês ficar usando o celular para se comunicar, tá bom? Para turismo, né, se vai passar em Paris, tem uma dúvida e tal, beleza, isso passa, mas para uma entrevista de emprego, ou até mesmo para trabalhar numa empresa, isso não tem como ser feito, não é possível. Então, é muito importante o quê? Na sua cidade, você vai procurar, antes de vir para a França, vai procurar ou um professor de francês, ou um grupo de pessoas que estão estudando francês. Veja no YouTube, tem vários professores franceses, de preferência pegue pessoas nativas, que fale durante o curso o mínimo de português ou de inglês possível, para que você consiga ouvir, tipo, 80% daquele curso só no idioma francês. Para o teu ouvido ir se acostumando, você começar a realmente se integrar no idioma francês e na cultura francesa. É muito importante. Assista filmes em francês com legenda em francês, por mais que você ainda não tenha condições de compreender. É como se fosse um bebê, tá? Eu vejo isso muito pelo meu filho de 2 anos. A gente fala 3 idiomas com ele. Então ele fala naturalmente português com a gente em casa. É totalmente natural, porque eu não preciso ficar traduzindo para ele. Eu não falo assim, isso é uma janela, ça c'est une fenêtre. Eu não preciso ficar traduzindo do francês para o português, porque ele vai associando som com objeto, o som com objeto. Ele tá na creche, né? Aí lá as babás são todas francesas. Então elas falam francês. Tipo, ele não tem opção, ele não tem ninguém para traduzir do francês para o português. Então ele aprende com elas de uma forma muito natural. Em casa, a mesma coisa. Meu marido fala inglês com o Chris, é natural para ele. Então ele sabe que o mesmo objeto tem 3 formas de utilizar, né, palavras diferentes para um único objeto. Para uma única situação, ele tem 3 formas de aprender também a falar.
que eu quero dizer com isso? Que a gente também consegue. É claro que o cérebro de uma criança, ele é fresco, não tem estresse, não tem preocupações. É muito mais fácil, muito mais rápido de aprender. Mas a gente tem que partir do princípio que a gente também consegue fazer isso. Se uma criança de 2 anos consegue, a gente também consegue. Então, assista filmes em francês, veja uma série, de preferência, sim, o mais infantil possível, tá? Desenhos animados, séries infantis, que tem aquele vocabulário básico, simples, que não tem muitas expressões ainda para... Porque as expressões também não são fáceis de compreender e muito menos de memorizar. Mas se você começar a fazer isso em casa, assista um filme, um desenho animado em francês, coloca lá o sous-titre, né, que é a legenda, em francês. Daí você vai estar ouvindo e lendo. Ouvindo e lendo. Ah, essa palavra se escreve assim, essa palavra se pronuncia assim. Então, você vai conseguir rapidamente associar a imagem, a situação com a palavra. E aos poucos o seu cérebro ele vai se adaptando. Aí, outra coisa que você vai procurar na sua cidade. Grupos, veja no Facebook, veja na internet, veja lugares que tenha pessoas que falem francês ou que estudem francês para você praticar. Se você não tem condições de pagar um professor, de ir numa escola, porque eu sei que cursos de francês não são baratos, é caro, até mesmo aqui na França é caro, tá? Tipo, uma aliança francesa em torno de 400 euros, né, por mês. Então, assim, procure esses grupos de apoio para você praticar o seu francês básico. Então, faça algumas tarefinhas que eu vou passar para você, que vai te ajudar muito na sua adaptação aqui na França. Você ainda está no Brasil. Primeiro, coloque o seu celular, todas as configurações do seu celular em francês. Sim, eu fiz isso no Brasil, morando no Brasil. Eu fiz toda a configuração do meu celular falando no formato francês, mesmo sem falar francês. Às vezes eu me debatia para achar algumas funções que eu precisava, mas foi assim que eu aprendi. E também fui memorizando, né, as funções com o nome tal e tal. Então, eu acho assim que, primeiro, coloca o seu celular todo em francês, tá? Configuração tudo em francês. Segundo, baixe aplicativos de rádio franceses. Eu fazia muito isso também quando eu morava em Curitiba. Então, eu escutava várias estações de rádios aqui da França no meu celular. Não entendia nada, mas é importante para a gente adaptar o nosso ouvido já para o idioma francês. Então, coloque o seu celular na função francesa, escute rádio francesas e, se possível, estude francês antes de vir. Vale muito a pena. Eu já vou falar o porquê. Não chegue aqui sem falar nada, não chegue aqui sem compreender nada, sem conseguir nem ao mesmo se expressar nos órgãos públicos aqui franceses. Uma vez que você está já praticando por algum tempo, antes mesmo de você dar entrada no seu visto, de você realmente comprar passagem, você já tem uma noção de como chegar aqui na França, de como se expressar, de como se apresentar, tudo vai facilitar a sua vida, tá bom? A gente tem amigos aqui que a gente ajuda bastante, que chegam aqui, que acabaram de se mudar, a gente corre com eles, a gente vai nos órgãos, a gente tenta ser intérprete, tenta ajudar de todas as formas possíveis, a gente consegue emprego para essas pessoas. Mas assim, se você não conseguir se expressar, é muito difícil conseguir um trabalho. Porque como você vai passar numa entrevista de emprego se você não sabe responder as perguntas? Você pode ter um baita currículo, você pode ter muita experiência, mas sem falar nada, fica bem difícil da pessoa ali te compreender. Mesmo que você fale inglês, você fale espanhol, fale algum outro idioma, bom, essas empresas pode ser que elas também tenham alguém que fale esse idioma, que consiga te entrevistar. Mas assim, tem que pensar como no Brasil. Vamos colocar um outro exemplo para ficar bem claro a situação. Chega um estrangeiro, um francês, que vai morar no Brasil, certo? Ele não fala nada de português. Como é que ele vai trabalhar numa empresa que todo mundo fala português? Mesmo que esse francês, mas eu também falo inglês, por exemplo. Legal, mas não é todo mundo que fala inglês no Brasil. Não é todas as pessoas que têm um nível fluente de inglês.
Então, como é que esse francês vai se comunicar na empresa com os colegas? Como é que ele vai fazer um pedido no RH? Como é que ele vai? Não consegue. Chega uma hora que bloqueia, entende? Então, é importante, muito importante você saber falar o idioma do país que você vai morar. Por mais que você fale outros idiomas, as pessoas aqui, eles acham o máximo quem fala inglês. Eles acham admirável que fala bem inglês, que fala espanhol, que, sei lá, alemão, né? É muito legal. Mas, no dia a dia, na vida real, a gente fala francês. O meu marido, ele trabalha numa multinacional, então ele fala inglês com clientes de outros países, né? Até às vezes ele tem conferência com pessoas da Alemanha, Itália, Espanha, enfim, da Tunísia, ele tem clientes na Tunísia, só que aí nesse momento, beleza, o inglês é top, é muito essencial, é primordial ele saber falar inglês. Mas quando ele está enviando um e-mail para um cliente aqui da França, ele tem que enviar um e-mail em francês. Quando ele vai discutir com o chefe, com os colegas, né, com a equipe dele, ele precisa falar em francês. Ele não pode ficar o tempo todo falando inglês, por mais que os colegas falem. Não pega bem, não é natural, né? As pessoas querem falar o idioma delas. Então, é por isso que eu sempre enfatizo. Não venha para cá com zero de francês, porque vai chegar uma hora que ou você fica frustrado, ou você vai falar, poxa, realmente eu tenho que correr atrás, o tempo passa, os dias passam, e você tem pressa de arranjar um emprego, você tem pressa de fazer as coisas, de solucionar, e o idioma acaba impactando em tudo isso, tá bom? Respondendo uma das perguntas, né? A pessoa tem cidadania europeia e quer conseguir alugar um imóvel, mesmo sem ter um contrato de trabalho aqui na França. É possível? Olha só, sem ter um contrato de trabalho não é fácil, é muito complicado. Tendo um contrato de trabalho já não é fácil. Alugar imóvel aqui, eu vou te falar, é algo complicado. Eu acho que é mais difícil arranjar um imóvel, alugar alguma coisa, do que conseguir um trabalho, efetivamente. Por quê? Eles pedem muitos documentos. Eles pedem, olha, eles pedem imposto de renda, eles pedem, se você não tem um garant, que é uma pessoa, né, para te dar uma garantia, por exemplo. Tem um nome em português, mas agora deu branco, mas aquela pessoa que tá ali, assina por você também, dizendo assim, eu garanto que se ele não pagar aluguel, eu vou ter que pagar no lugar dele. Isso chama-se garant em francês. Então, você tem que ter um garant, que tem que ser uma pessoa que, né, esteja disposto a correr esse risco por você. Tem que morar aqui na França, se a pessoa tem que ter endereço na França, tem que ter todos os documentos também. Você precisa ter uma conta no banco, você precisa ter um contrato de trabalho. Se você não tiver um contrato de trabalho, você precisa provar, né, a sua renda, que você tem condições de pagar esse aluguel até você ter um emprego. Tem que estar um calção de 2 a 3 meses, você tem que adiantar esse aluguel de 2 a 3 meses, dependendo da região que você vai morar. E esse calção só é te devolvido quando você sair desse imóvel. Daí a casa, o apartamento tem que estar impecável, né? Tudo jeitinho que, como você pegou, por exemplo, não pode estar em mau estado. E aí sim, esse calção é te devolvido. Mas, assim, sinceramente, não é fácil, tá? Então eu aconselho a pessoa vir pra cá, morar, ou a princípio em colocação, que é bem mais fácil você conseguir morar em colocação, que é dividir apartamento ou casa com outras pessoas que já moram lá. Você consegue achar isso, anúncios de colocação em sites daqui da França, né? Até mesmo em Facebook, em grupos. Só dá uma pesquisadinha, você consegue. Meu marido e eu, a gente conseguiu morar em colocação quando a gente chegou aqui. Foi a única forma também que a gente conseguiu de encontrar um local para ficar nos primeiros meses, até realmente a gente conseguir alugar um apartamento para nós. Então é um pouco complicado, mas eu, eu acho que alugar assim de cara sem trabalho não é impossível, mas é bem difícil. Uma outra seguidora me perguntou se para trabalhar com idosos, né, como eu já trabalho, se é complicado pelo nível de francês. Qual é o nível que eles exigem para trabalhar com idosos? Olha, não é um nível super avançado. Eu comecei a trabalhar com os idosos aqui com nível A1, que é um nível de debutante, né, um nível ali que realmente é de iniciante.
Então, assim, você precisa saber as coisas da casa, mas muita coisa eu também não sabia, fui aprendendo na prática, né? Então, coisas que eles vão te pedir na casa, compras e passar por uma entrevista de emprego. Eu acho que o essencial para você conseguir trabalhar com idoso, com qualquer outro tipo de trabalho, é você conseguir se, se expressar bem numa entrevista de emprego. A partir do momento que você demonstra que você tem segurança, que você consegue se expressar, que você consegue entender a outra pessoa, porque imagina só, um idoso fala com você, te pede alguma coisa, você fala, hã? Ah, peraí que eu vou pegar meu celular para achar a tradução. Não tem como, entendeu? Às vezes, tipo, no começo, eu precisava muito de traduzir uma coisa que eu não fazia ideia do que se tratava. Mas só assim, no extremo do extremo, porque o que eu faço até hoje, eu não procuro traduzir. Eu procuro entender e compreender o que significa aquela palavra. Então, eu pergunto para os franceses, mas eu não entendi bem o que quer dizer isso. E eles me explicam até eu compreender o realmente significado daquela palavra em francês. Então, é raro, muito raro eu falar, pô, em português fala assim. Muitos franceses perguntam pra mim, mas como é que fala isso em português? Eu falo, eu não sei. Eu sei falar em francês, mas eu não sei falar em português. Isso acontece muito, porque meu cérebro já ficou automático no francês. Então, numa entrevista de emprego, você precisa conseguir se expressar o básico do básico, mesmo que você conjugue o verbo errado, né? Claro, não o tempo todo, mas se você faça um erro ou outro, eles deixam passar. Eles precisam ver assim, ela me entendeu, né? Ou ele, né? A pessoa que está sendo entrevistada entendeu o que a pessoa da agência ou da empresa tá pedindo, tá perguntando, e vice-versa. E quando existe essa troca, essa comunicação um pouco mais fluente, aí a pessoa se sente segura e fala, eu posso contratar porque ele realmente ou ela consegue me compreender, vai conseguir compreender o idoso, né? Eles fazem às vezes uns testes escritos, às vezes eles fazem um teste, às vezes até de alguma atividade da empresa, alguma interação ali para ver qual é o teu nível de compreensão. Isso vai muito de agência para agência, não tem muita regra. É uma caixinha de surpresas, por isso que eu falo, não venha para a França com zero francês, tá? Porque você vai perder um pouco de tempo. Então, venha para cá, já comece a estudar alguns verbos, os verbos mais básicos, os verbos mais simples, comece a estudar o presente e passado. Pronto. Você sabendo o presente e passado, já fica tudo mais fácil para você conseguir se comunicar aqui, tá bom? Então, é isso, né? Numa entrevista de emprego, tanto para trabalhar com idosos ou não, precisa conseguir passar na entrevista, que já é uma grande motivação para depois você só melhorar no seu nível de francês. Um outro seguidor falou assim, Michelle, eu moro na França há 4 meses, eu não falo francês e não consigo emprego. É totalmente natural que essa pessoa não consiga emprego. Por quê? Como eu acabei de falar, como que ela vai passar por uma entrevista de emprego sem falar francês? Fica muito complicado. Olha, eu não falo pela França toda, tá? Porque eu não posso responder por um país inteiro, mas assim, falando da cidade que eu moro, aqui no sul da França, emprego não falta, sabe? Tem muito, muito emprego. A gente tem amigos que estão aqui, meu marido ajuda muito. Ele chega a achar 80 vagas, assim, por semana, sabe? As empresas ficam desesperadas, às vezes, ligando quando elas recebem, né, o e-mail, né, o pedido da entrevista e tal, elas ligam, querem marcar uma entrevista, tem vaga, tem forma de trabalhar, só que sem falar francês fica difícil. Então, o que a pessoa tem que fazer nesse caso? Já tá aqui na França, né, tipo, já não tem mais o que fazer, já saiu do Brasil. Aqui tem várias e várias associações que dão cursos de francês com valor muito, muito baixo. Tem associações que cobram 15 euros por mês ou 15 euros a cada 6 meses. Tem associações que cobram 50 euros por ano. Elas têm aula 2, 3 vezes por semana. O que mais? Então, assim, são associações que não só dão cursos de francês, que são professores voluntários que trabalham nessas associações. Eu já estudei numa associação, eu sei como funciona, eu passei por essa experiência.
Por exemplo, de manhã eles dão os cursos de franceses, né, de francês, dão, né, várias aulas nível iniciante, intermediário, avançado, é bem bacana. E à tarde, às vezes eles fazem atividades, por exemplo, eles convidam, hoje nós vamos fazer uma visita no museu, quem quer ir? E por você fazer parte de uma associação, o valor que você vai pagar na entrada de um museu é muito mais baixo, 2, 3 euros, né, para você visitar aquele museu com aquela associação. Então, tudo serve para você estar ali com contato com o idioma, estar em contato com a vida francesa. E às vezes eles dão curso de culinária francesa, às vezes eles vão em cinema francês, né, assistir filmes em francês. Então é super legal você participar para que você realmente consiga ter, quanto mais contato com o idioma, mais rápido você vai aprender. Porque realmente eu entendo como é frustrante você estar aqui, não conseguir se comunicar e não conseguir passar por entrevistas de emprego e tendo ofertas de emprego, nossa, deve ser muito difícil. Então, não deixe de correr atrás. O próprio Pôle Emploi aqui, que é o órgão do trabalho, né? Ele tem essa lista de cursos que a pessoa pode ir lá, falar com o seu conselheiro, com a sua conselheira e pedir essa lista. Então, ele te passa toda essa lista. No Facebook também você pode achar, escrever lá associações, né, que apprennent à parler français. Então você pode procurar no Facebook, na internet, vai lá na tua cidade que você quer morar aqui na França e fuça que tenho certeza que você vai achar, tá bom? E aí você começando a estudar e aí sempre fazendo aquele reforço. Só filme francês, coloca vários papeizinhos na casa, cada objeto, como é que fala? Janela é fenêtre, vai lá e escreve. Armário, placar, e assim você vai... Eu fazia isso no Brasil ainda, eu fui colocando todos os papeizinhos assim, nos objetos da casa para já ir me identificando com o idioma, que ajuda bastante. Uma outra dica que eu falo bastante aqui para os brasileiros que chegam, algo que a gente fez que na época eu não fazia ideia que era tão importante e hoje eu vejo que foi algo essencial para o nosso aprendizado e para a nossa integração na cultura francesa. Então assim, meu marido e eu, quando a gente chegou, bom, a gente não tinha aquele desespero logo de cara de arranjar trabalho, porque a gente sempre veio com um dinheirinho, né, para se manter por alguns meses. Então o que nós fizemos? Nós saímos muito de casa, a gente não ficava em casa, sabe? A gente chegou aqui no início da primavera. Aqui tem as bicicletas públicas da prefeitura, que são super legais, as tais das velôs. Nós nos inscrevemos, a gente paga 20 euros por ano, tá? Pra usar a velô. É super prático, super fácil. Aquela que você tem um cartãozinho, passou na máquina, pega a bicicleta e se manda, né? A cada 30 minutos você tem que estar atualizando, né? Entregando a bicicleta, atualizando para você poder utilizar novamente, porque a velô não é para turismo, é um meio de transporte para os franceses irem e virem. Então, funciona dessa forma. Então, a gente pegava a velô, a gente ia resolver toda a nossa parte de documentação aqui. Nós fomos logo de cara na prefeitura, trocamos nossa carteira de motorista pela francesa, não pagamos nada por isso. Fizemos só toda a parte burocrática de enviar toda a documentação, né, que eles pedem. A gente gosta muito de animais, né? Nós temos 4 cães que vieram do Brasil. E só que antes dos cães chegarem aqui, eles estavam no Brasil com os meus pais e nós íamos na SPA, que é a Sociedade Protetora dos Animais aqui. Então a gente passava a tarde toda lá, éramos voluntários, a gente não entendia nada do que eles falavam, mas a gente estava ali, sabe, ouvindo, prestando atenção, tentando compreender. Quando meu marido entendia, ele me explicava e vice-versa, a gente estava ali um para apoiar o outro. Então a gente passava a tarde inteira passeando com os cães, ajudando. A gente estava à disposição deles. Éramos os únicos estrangeiros, eles admiravam muito a nossa força de vontade. E à noite, nós íamos para uma academia. Mas não era para fazer exercício, porque a gente ia fazer exercício de bicicleta, a gente já passeava a tarde toda com o cachorro. Então, assim, a gente só fazia atividade física. Mas por que a gente ia para academia? Para ouvir o tal do francês. Então, um dia a gente fazia spinning, a gente nunca mais esqueceu uma professora que gritava lá. Ela gritava, leche, pá, e a gente olhava assim, um pro outro, o que isso quer dizer, né? Tipo,
o que que ela tá falando? E eu falava, eu acho que é pra não parar, vamos continuar, vamos manter o ritmo, sei lá, mas você sabe o que eu quero dizer? Você consegue. A gente nunca mais esqueceu dessa palavra, né? Até hoje a gente escuta música e a gente lembra dessa professora, né? Que foi super legal também. Então, um dia a gente fazia spinning, a gente fazia pilates. Sabe aquela história assim que em revista lembrado? Como a gente vivia nessa academia, nós éramos estrangeiros, né? O casal brasileiro que chegou de paraquedas na França. Claro que a gente teve toda uma preparação, a gente se organizou, a gente não veio assim de gaiato, né? A gente realmente se organizou para vir para cá. Mas enfim. Então, a gente fazia pilates, aí fazia spinning, fazia outras aulas, a gente fez até aquela ginástica que esqueci o nome, que é tipo um circuito que tá meio que na moda, assim. A gente fazia aquilo porque todo exercício a gente tinha que ouvir em francês e tudo era aprendizado para nós. Então, tudo era palavras novas, vocabulários novos que a gente foi adquirindo, que a gente foi melhorando. Então, assim, é por isso que eu falo, não fique em casa. Você chegando na França, vai ser voluntário, se inscreve em cursos, vai fazer coisas que até que você não gaste muito dinheiro. Coisas que você consegue pagar, porque a academia aqui é 20 euros por mês. 19 euros por mês, não é uma coisa absurda, dá para fazer. Então, assim, tudo isso contribuiu muito para o nosso aprendizado. E outra coisa, essa academia queria me contratar, me chamaram para dar algumas vezes aula de dança de salão. Então, dei aula de dança de salão nessa própria academia, que eu era aluna. Eles tinham a intenção de que eu fosse professora lá de yoga para alguns alunos. Então, tudo leva assim você a fazer contato, sabe? Quando você aparece, você é lembrado, né? Quando precisa de alguém, fala assim, mas aquela menina é brasileira, mas o sotaque dela é legal, tal, ela consegue se expressar, vamos chamar ela para dar uma aula de yoga, um evento, né? Ou até mesmo contratar. Então, tudo isso faz com que a gente seja lembrado. Por exemplo, hoje em dia eu vou em mercados por conta dos idosos, né, que eu faço muitas compras, e a pessoa me conhece, eu chego lá, a pessoa já me conhece, já me cumprimenta, como é que você tá? Tipo, tem aquela troca já mais íntima, né? E se um dia eu precisar de alguma situação, esqueci meu cartão, sei lá, né, eu posso, não é fiado, mas, ou até mesmo, eu tenho um amigo, eu preciso de trabalho, será que você não consegue ver o currículo de um amigo, né, para conseguir trabalho? Porque é uma pessoa que já me conhece. Então, não fique enfurnado dentro de casa quando você chegar aqui na França, tá? Vai em associações, procure lugares para você ser voluntário, que aqui se chama Benevole. Se exponha, tá? Se exponha, saia de casa, tente fazer amigos franceses. Não é fácil, não é simples, porque tem todo um tempo, né, para você ganhar confiança de um francês. Não é tão fácil assim. Mas eu acho que quanto mais você se expor, mais rápido vem o idioma francês. Mais rápido você consegue compreender a forma como eles pensam, compreender a forma como eles agem, o porquê que eles fazem assim, o porquê que eles fazem assado. Tudo isso vai só te acelerar a tua integração aqui, o teu aprendizado no idioma, e assim você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz, né? Vai conseguir também compreender e adquirir conquistas que você tem pressa em conseguir, né? A gente tem vontades, a gente tem desejos, conquistas, então chegou na França, sai de casa. Faça sol, faça chuva, põe o nariz para fora de casa, se exponha. É uma forma de você falar francês, é uma forma de você arriscar o seu francês. Seja no metrô, seja na rua, pedindo uma informação, como eu faço para chegar em tal lugar. Uma frase que você fale por dia em francês já é uma grande conquista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma outra curiosidade, não deixe de escrever nos comentários. Estarei sempre aqui pronta para responder com todo carinho e amor. E espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou fazendo, né? Eu sempre pensado com muito carinho para vocês. E se a gente não se vê, logo logo o bebê vai chegar. Vamos ver aí como é que serão os próximos dias.
E também vou fazer contar um pouquinho de como funciona a parte de maternidade aqui na França. Vou falar em outros vídeos também como funciona criar filhos aqui na França, tá bom? Bisu, bisu, e a gente se vê no próximo vídeo. A outra seguidora me perguntou como é que eu consigo um trabalho na França ainda morando no Brasil? A resposta é: dificilmente você vai conseguir. Bem que eu gostaria de ter conseguido tudo isso antes de pisar aqui, mas pois é, não é tão simples assim. Por quê? Porque aqui, para você conseguir um contrato de trabalho, você precisa ter, que eu já falei em outro vídeo, a sua carta Vitale. Você precisa ter uma conta bancária, e você só consegue abrir uma conta bancária estando aqui, porque o banco vai te pedir o endereço. Então, se você não tiver endereço, você não consegue abrir a conta bancária. É tudo interligado as coisas aqui, sabe? Não é assim, uma coisa, outra. Por exemplo, a pessoa chega aqui, não consegue fazer a carta Vitale dela, que é aquela carteirinha do plano de saúde do governo. Não é como se fosse um SUS, mas é um cartãozinho que você tem que ter. Aí a empresa quer te contratar. Daí você fala assim: eu posso ser contratado, né? Vamos supor, a empresa você passou pela entrevista, tudo certo, a empresa vai te mandar o contrato lá, que se chama preposição d'embauche, que é pedido não, uma oferta de trabalho, um contrato. Aí lá tô eu tentando traduzir, não consigo traduzir. Enfim, daí o que vai acontecer? Você vai falar para essa agência, vai deixar tudo bem claro, não esconda nada, seja sempre bem transparente, fale assim: eu posso ser contratado, mas tem um detalhe, eu não tenho minha carta Vitale ainda. Então, o que vai acontecer? Quando você tem esse contrato de trabalho na mão, você corre lá na sua Hans Manadi e fala para eles: olha, eu fui contratada, só que eu preciso da minha carta Vitale para trabalhar. Então, eles têm que acelerar esse processo. A gente consegue a nossa carta Vitale muito mais rápido que muitos amigos que estão aqui por causa disso. Porque a gente a própria empresa fez uma pressão na sua Hans Manadi. Então, se você está no Brasil, você não consegue fazer isso. Como que você vai fazer isso? Você precisa nos órgãos, nem tudo dá para fazer online, tem pessoas que precisam te ver seu rosto, por exemplo. Eles podem até fazer uma entrevista por telefone. Querer saber, recebi teu currículo, achei super legal e tal, e troca ali como é que é a tua experiência, o que você fez, o que você não fez. A empresa fala assim: você pode vir aqui tal dia, semana que vem, por exemplo, para a gente conversar? Como é que você vai fazer? Pegar um voo do Brasil do nada, assim, e vir para cá? Aí a empresa vai falar: ok, gostamos de você, queremos te contratar. Ah, mas tem detalhe, eu não moro aqui ainda, eu moro no Brasil. Aí eu tenho que, né, desfazer da minha vida no Brasil, tenho que chegar aqui, procurar lugar para ficar. E assim, não é toda empresa que vai bancar essa sua mudança, não tem como, isso é muito caro para uma empresa. E para uma empresa fazer isso, que já aconteceu com uma amiga nossa, é assim, ó, ela tem que ter um baita de um currículo. Ela tem que ter aquele cargo que a empresa fala assim: a gente não pode perder essa pessoa. E essa empresa, ela vai pagar muito caro para te trazer para cá, porque ela vai pagar o teu visto, ela vai pagar um monte de documentação lá que o governo exige, e também ela tem que justificar para a França o porquê que ela vai contratar um estrangeiro ao invés de contratar um francês, né? Porque o interesse da França é que os franceses sejam contratados primeiro, não um estrangeiro. Então, assim, para você conseguir vir para cá sem já estar empregado, isso não tem como. Você precisa realmente vir, se instalar, ter um endereço, carta Vitale, pelo menos abrir uma conta no banco. Mesmo que você não consiga fazer sua carta Vitale logo de cara, mas você precisa ter um banco, um endereço. E aí sim, você vai fazer uma entrevista e a empresa vai falar: você tem um RIB, que é a sua conta do banco? Sim, tá aqui meu RIB. Você tem endereço? Sim, tá aqui meu endereço. Moro na rua tal, endereço tal. Ah, qual que é o teu visto? Ah, meu visto tá aqui, escrito, tenho autorização para trabalhar. Bom, agora sim a gente vai fazer o seu contrato. Então, funciona assim as coisas aqui, tá bom? Então, eu sinto muito em dizer que, morando no Brasil e conseguir um trabalho à distância, olha, se você conseguir, parabéns, porque realmente é um caso extremo, né? Existe, mas é muito, muito raro de conseguir, tá bom? Precisa chegar aqui
e lá no OFI, tá? Que é o órgão também dos estrangeiros, e se apresentar para o OFI. Você pode ver se isso dá para ser feito online na sua cidade ou precisa realmente pessoalmente. Quando eu cheguei há 6 anos atrás, eu fui pessoalmente no OFI. Eu já tinha, tá? O meu passaporte já estava carimbado lá, visto de moradia, autorização para trabalho e tudo mais. Só que lá no OFI eu consegui me registrar e aí eu tive uma carteirinha que é como se fosse uma identidade de estrangeiro, que é um titre de séjour, tá? Um título de estadia. E nesse meu título de séjour tá escrito autorizada a trabalhar. Então, eu posso trabalhar 35 horas por semana como qualquer francês, tá bom? Que aqui a gente pode trabalhar somente até 35 horas legalmente. Existe um outro tipo de visto que se chama visto talent, que é um visto de talento, quando a pessoa é pesquisador, né? Quando ela vem com um outro propósito e depois quando ela consegue um trabalho, quando ela termina o doutorado, ela vai trabalhar numa multinacional, numa empresa, ela tem que ganhar acima de 42 mil euros por ano. Aí sim, ela consegue estender esse visto, né, por muitos mais anos e a família automaticamente também ganha esse visto para que ela possa estender por muito mais tempo também, porque assim, o meu título de séjour atual, ele é a cada 2 anos eu tenho que pagar 225 euros para estar sempre renovando o meu visto, tá? Mesmo sendo casada com um francês, porque meu marido tem a cidadania francesa, mas eu, como sou estrangeira, eu tenho que estar a cada 2 anos pagando esse título de séjour. Então, acaba sendo caro para mim. E aí, agora, eu tenho autorização para fazer uma prova e pedir minha nacionalidade francesa, tá? Mas é um outro tipo de situação. Mas respondendo essa pergunta, então sim, se a pessoa vem com um cônjuge que tá estudando doutorado, tá? Tá fazendo a pesquisa. É importante você ler lá no consulado, no site do consulado, se você vai vir com, o seu cônjuge vai vir com visto talent, né? Para fazer o doutorado talent, ou não, tá? Existem as duas formas, lá é importante, eu não quero falar bobagem, mas eu acho que se eu tenho, foi com esse amigo também que eu peguei muitas informações, porque ele tem esse visto, e ele que me explicou que acima de 42 mil, ele precisa ganhar acima de 42 mil para que todo mundo da família também consiga ganhar esse mesmo visto, tá bom? Espero ter respondido essa pergunta e se não ficou claro, deixe nos comentários que eu vou continuar pesquisando, vou continuar me informando para sempre estar me atualizando e respondendo da melhor forma possível a todos vocês.